Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, dando sequência ao nosso curso, né, a gente já está indo para o final dele. A gente continua nessa aula falando de diagrama de classes, né, por sinal, o diagrama mais falado no nosso curso, né. E agora a gente vai para uma última parte que eu falo de diagrama de classes, que nós vamos, nessa parte 3 agora, vamos falar de herança em diagrama de classes, tá? Bom, nós aprendemos até agora a criar uma classe, abstrair os atributos, criar métodos para essa classe, né? Aprendemos o que é objeto, fizemos associações entre essas classes, né? Criamos relacionamentos entre as classes, né? E agora, por último, a gente vai falar de herança, tá? Nós aprendemos na quinta aula, se não me engano, quarta ou quinta aula desse curso, a gente viu um pouco mais de modelo entidade relacionamento, né? E lá a gente viu herança, a gente aprendeu vários conceitos sobre herança, né? Herança disjunta, sobreponível, total, parcial, né? E a gente aprendeu lá o que é herança, né? Herança, recapitulando, nada mais é do que você ter uma entidade ou uma classe que ela é genérica e você ter uma entidade ou uma classe que especifica alguma coisa dessa classe genérica, né? Ela especializa, né? Então a gente tem vários exemplos lá. O exemplo mais comumente usado no dia a dia é o exemplo de pessoas, e quando você especializa essas pessoas, né? Como pacientes, médicos, professores, alunos, né? Funcionários e por aí afora, né? Então a gente tinha lá, trazendo o exemplo lá da aula de modelo entidade relacionamento, né? Eu tenho um exemplo aqui, né, de uma pessoa onde essa entidade pessoa, ela tem os atributos que são pertinentes à pessoa, né, a qualquer pessoa que seja. E aqui nós temos algumas especializações, né, que são entidades que herdam dessa pessoa, no caso um paciente, no caso um médico, né, que em todo caso são pessoas, né? Por isso que herdam de pessoa. Então, se aqui eu tenho CPF, eu tenho nome, eu tenho RG, eu tenho data de nascimento, obviamente que todos esses médicos e pacientes também têm essas informações e as suas informações pertinentes a eles mesmos, né? O médico tem um CRM, tem a especialidade dele, o paciente tem as suas informações inerentes a paciente, seu histórico, seu prontuário, etc e tal, né? A gente tinha aqui um exemplo de veículo, né? Caminhão, motocicleta, carro, ônibus, né? Todas seriam entidades que especializassem veículo, né? Então a gente viu, né, a questão dos atributos genéricos e dos atributos específicos, né? Lá na aula de modelo entidade de relacionamento, aqui a gente tem uma pessoa e a pessoa tem seus atributos genérico CPF, nome, data de nascimento, que são informações que qualquer pessoa tem, né? Seja lá o que ela for. E aqui, informações específicas de um determinado paciente. No caso, para paciente eu preciso armazenar peso, altura, coisas lá de uma consulta médica. E do médico, eu tenho aqui a informação do registro de medicina dele, né? Então aqui é um exemplo clássico, né, do nosso curso de herança, né, onde eu tenho os atributos genéricos e os atributos específicos. Bom, pessoal, isso aqui é o que nós já aprendemos na aula de modelo entidade relacionamento estendido, né? Então essa aqui é a forma de você fazer um modelo ER, onde você abstrai herança no modelo entidade de relacionamento. E como a gente abstrai herança no diagrama de classes, né? Então o diagrama de classes ele é um diagrama que suporta a implementação, a abstração de herança também, tá? E muito utilizado no dia a dia em desenvolvimento de sistemas, né? E a abstração de herança, tal como é essa daqui, essa é a notação que a gente usa no dia a dia no diagrama de classes, né? A gente tinha lá, né, lá no início do slide nós tínhamos aqui a classe paciente,
né? Que, aliás, nós já trabalhamos com essa classe agora no decorrer do curso várias vezes, né? Onde eu tenho aqui CPF, nome, data de nascimento, peso e altura. E agora, nesse exemplo, eu crio uma classe mãe chamada pessoa, onde eu coloco na classe mãe pessoa esses atributos que são comuns a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que exista. E eu deixo só como atributo específico de paciente peso e altura. E é exatamente isso que eu faço aqui, então, no diagrama de classe. Então, essa é a forma de você representar no diagrama de classes, né, uma herança, né? Então, você tem que ter uma classe paciente. Veja que essa classe paciente não tem mais os atributos CPF, nome e data de nascimento, né? Ela não tem mais porque ela herda esses atributos da classe pessoa. E na classe pessoa eu tenho então os atributos CPF, nome e data de nascimento. Então vejam que a classe pessoa ela tem esses 3 atributos e ela tem os atributos getSet, né? Tem as funções getSet para esses 3 atributos, né? E no caso a classe paciente ela ficou agora só com os atributos peso e altura, que nesse modelo de dados, nesse exemplo, são os atributos específicos desta classe, né? E aqui eu tenho os getSet para esses 2 atributos e eu continuo com as funções que são específicas dessa classe paciente. Veja que eu tenho na classe paciente a função calcularidade. Eu falo, professor, mas o atributo data de nascimento não está aqui, mas ele está na classe mãe. Então, obviamente que quando você vai criar um objeto do tipo paciente, você vai configurar para esse paciente, né, CPF, nome e data de nascimento. Então, uma vez que você roda esse método calcularidade, você vai trabalhar em cima do atributo data de nascimento da classe pessoa, da qual essa classe paciente ela herda. Então, pessoal, essa é a notação, tá? Na hora de criar o diagrama de classes, onde é pedida abstração de herança, né? Onde dá para fazer abstração de herança, o diagrama de classes vai ficar dessa forma aqui. Bom, pessoal, nós aprendemos lá no modelo ER alguns conceitos de herança, relembrando aqui o conceito de disjunção, né? Onde só pode, de uma pessoa, só pode uma única pessoa, ela deve ser ou paciente ou médico. O conceito de sobreponível, que a mesma pessoa pode ser paciente, pode ser médico, que se encaixa nesse caso. Os conceitos de herança parcial e herança total. Todos esses conceitos também são aplicáveis à herança, né, em diagrama de classes. Relembrando então o que é a herança parcial. Herança parcial pode existir instâncias das classes filhas e também das classes mãe, né? Então, em uma herança parcial, eu posso ter tanto instâncias de pessoa, quanto instâncias de pacientes e instâncias de médico. Ou seja, no meu sistema pode existir uma pessoa que ela simplesmente é só pessoa. Ela não é nem paciente e não é nem médico, né? O meu sistema permite que exista uma pessoa que não é nenhuma das suas classes filhas. Ela é uma pessoa qualquer no sistema. E já a herança total, ela somente pode existir em instâncias das classes filhas. Não é permitido em instâncias da classe mãe. Então imagine que o seu sistema, né, esse sistema aqui de gestão de clínica, ele não permita que exista no sistema uma pessoa que não seja nem paciente, não seja nem médico. Se o sistema não permite isso, né, ou seja, uma pessoa no sistema ou ela é paciente ou ela é médico, ela não pode ser uma pessoa que não seja um desses dois, que não encaixe num desses dois casos, né? Então seria uma herança total, né? Exatamente o que fala. Somente podem existir instâncias das classes filhas, não é permitido instâncias da classe mãe. Bom, no diagrama de classe, esse conceito de parcial ou total, ele é tratado com o que a gente chama de classe abstrata, né? Quando nós temos uma determinada classe abstrata, a classe abstrata ela se encaixa exatamente na herança total, né? Ou seja, a classe mãe ela não pode ter instâncias que seja só dela mesma, né? Ou seja, né, como eu acabei de explicar, não pode existir uma pessoa no sistema que não seja nem paciente nem médico.
Então a gente transforma essa classe pessoa em uma classe abstrata, que a gente chama, né? Ela é uma abstrata porque ela não pode ter objetos concretos dela. Então ela se torna uma classe abstrata no nosso modelo de dados, tá? Então seguindo aqui, o que é uma classe abstrata? É uma classe mãe. Então sempre uma classe abstrata, ela é uma classe mãe, ou seja, ela tem classes filhas, não é? E que ela não permite instâncias dela mesma. Somente as suas classes filhas podem ter instâncias, né? Comparando com o modelo R, seria uma herança total. Então, voltando aqui ao caso. Se uma pessoa, não podem existir pessoas que não sejam nem paciente nem médico, ou só podem existir pacientes e médicos, né? Eu transformo essa classe pessoa, ou seja, é uma herança, passa a ser uma herança total, e eu transformo essa classe pessoa em uma classe abstrata. Ou seja, eu não permito que se criem objetos do tipo pessoa, né? Se eu não posso criar objetos do tipo pessoa, eu vou ter que criar objetos das suas filhas, então. Se eu vou ter que criar objetos das suas filhas, ou eu vou criar um médico, ou eu vou criar um paciente. Entendido o conceito, pessoal? Esse é o conceito de classe abstrata, extremamente usado em desenvolvimento de sistemas. Então esse é o exemplo que eu acabei de falar, né? Suponha que no sistema de clínicas não possa existir uma pessoa no sistema que não seja ao menos um paciente ou um médico. Então, sendo assim, não pode haver instâncias somente de pessoas. Instâncias devem ser ou de paciente ou de médico que herdam de pessoas. Sendo assim, a classe pessoa deve ser uma classe abstrata. E como que eu mostro no meu diagrama que essa classe pessoa, então, é uma classe abstrata, né? No diagrama, o nome fica em itálico. Simplesmente, quando você cria o diagrama, você tem uma classe mãe, que ela tem classes filhas, e o nome da classe está em itálico, isso significa que essa classe é uma classe abstrata. Eu não posso ter objetos dessa classe, tá? Pessoal, o conteúdo da aula foi esse, um conteúdo rápido, né? E eu queria mostrar para vocês, fazer um exemplo aqui, né? Esse foi um modelo de dados que eu trabalhei na aula complementar da aula 7, né? Que é um sistema de vendas, né? Onde eu tenho um cliente, eu tenho uma venda, eu tenho um vendedor e eu tenho produtos, né? Uma venda está relacionada a um vendedor, que está relacionado a um cliente, uma venda tem N produtos sendo vendidos, né? Então, nesse modelo aqui, eu tinha nesse modelo, né? CPF nome para cliente, CPF nome para vendedor. Então, nesse modelo, eu criei uma entidade mãe, que é uma entidade pessoa, e essa entidade trouxe para ela o CPF, trouxe para ela os atributos CPF nome, né? E no caso, cliente e vendedor passaram a herdar dessa classe pessoa, né? E aqui eu criei atributos específicos para vendedor e atributos específicos para cliente. Para vendedor eu criei a data de admissão e o salário, né? Que são atributos, são informações que estão relacionadas ao vendedor. Ele tem um salário, ele tem a data que ele foi admitido. E aqui eu tenho a classe cliente, onde eu tenho aqui informações de contato, e-mail, celular e etc. Então, só para exemplificar no dia como que eu faço uma abstração desse tipo, né? Na aula complementar, para quem não viu a aula complementar, eu criei exatamente esse diagrama aqui, né? Foi onde nós pegamos o modelo entidade relacionamento e transformamos em um diagrama de classes para a construção dessa aplicação, né? Então, agora, só que esse diagrama de classe, ó, vejam que cliente está com CPF nome e vendedor também está com CPF nome. Então, o que eu vou fazer aqui, a título de exemplo, para vocês entenderem como que se constrói uma implementação de herança no dia, eu vou transformar, vou fazer exatamente o que está nesse diagrama ER. Eu vou criar uma classe pessoa, vou transportar os atributos CPF e nome para a pessoa, né? E vou criar esses outros atributos nas minhas classes aqui. Então eu vou aumentar meu pacote,
de forma que eu possa criar a classe pessoa aqui. Então eu vou criar aqui a classe pessoa. Eu fiz uma cópia de cliente, só mudei o nome, né? Então, pessoal, quando a gente vai transformar, vejam que a herança de pessoa aqui é uma herança total. Se é uma herança total, eu não posso ter instâncias de pessoa. Então, toda pessoa no meu sistema ou é um cliente ou é um vendedor. Então, essa minha classe pessoa será uma classe abstrata. Como então eu tenho que transformar pessoa em itálico. Como que eu transformo essa classe numa classe abstrata e essa identificação da classe passa a ficar em itálico? Eu clico 2 vezes e aqui tem uma caixinha onde eu seto se essa classe é uma classe abstrata ou não. Então eu seto aqui que ela é uma classe abstrata. Vejam que está em itálico. Uma vez em itálico, eu não posso ter instâncias desta classe. Pois bem, agora como que eu ligo, né, cliente e vendedor à pessoa? Aqui na caixinha de UML tem aqui, né, a ligação de generalização e herança de classe. Eu pego essa generalização e ligo aqui, ó. Pois bem, agora eu preciso fazer a mesma ligação para a minha classe vendedor. Para ficar mais visível aqui, eu ajunto. Pronto, eu tenho a classe pessoa e vendedor e cliente. Só que tem um erro aqui, né? Eu ainda continuo com os atributos cliente, CPF e nome aqui. Então eu vou alterar para os meus atributos que eu tenho aqui no modelo de dados. Agora cliente passa a ter e-mail e celular somente, né? Agora em vez de CPF eu tenho e-mail e eu tenho celular, e as minhas operações também eu preciso alterá-las, né? Agora eu vou ter e-mail, celular, e eu tenho get e-mail e eu tenho get celular. Ok, salvo. Ok, então agora eu tenho minha classe cliente que herda de pessoa, CPF nome subiu para pessoa, e em cliente eu tenho e-mail e celular. E também eu tenho uma alteração aqui nos atributos de vendedor. Eu tenho agora data de emissão, que é do tipo date, né? E eu tenho salário, que é do tipo double, tá? E as minhas operações também vão alterar, né? Eu vou ter agora set data admissão, que é do tipo date. Eu tenho set salário, que é do tipo double. Eu tenho get data admissão, que é do tipo date, que ele vai retornar, e o get salário, que vai retornar o valor do atributo privado salário. Aí, pessoal. Bom, tá feita a minha alteração, né? Sendo que as outras classes, elas continuam da mesma forma, que não tem abstração de herança. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês a nível do diagramador dia era isso, né? Eu tenho aqui uma classe pessoa, então eu tenho as classes filhas, né, que herdam de pessoa. Agora eu queria aproveitar também e mostrar, né, aqui na videoaula
como que ficaria essa implementação no PHP. Então eu vou abrir esse projeto, que também é um projeto que eu trabalhei na aula complementar, aula 7, né, que vocês viram. Eu vou abrir esse projeto e vou transformar essa implementação que nós fizemos numa implementação. Vou criar uma classe pessoa, vou fazer cliente herdar de pessoa, vendedor herdar de pessoa, né? Eu queria aproveitar esse vídeo e mostrar isso para vocês, né? Então rapidamente a gente vai eu vou abrir aqui o meu Sublime, onde eu tenho meu projeto aberto. Então, para quem acompanhou esse projeto aqui na videoaula anterior, né, é esse projeto aqui. Então, vamos rodar lá no nosso, eu chamei de projeto aula. Quem acompanhou era isso aqui, né? Eu criava uma venda, adicionava um cliente que ser o comprador, o vendedor que ia fazer a venda e adicionava 2 produtos e quantidade nessa venda, né? Que é exatamente o que é feito aqui, né? Nesse aqui, vou exportar já, vou aproveitar e vou abrir aqui no meu aí. Bacana, né? Então foi o que nós fizemos nessa aula aqui, né? Que foi, ó, criando cliente, criando vendedor, né? Criando a venda. Aqui eu crio os 2 produtos, adiciono os produtos à venda, né? E aqui eu faço uma série de impressões, né? Relativa a esses objetos que nós criamos, né? Pessoal, quem não viu a última aula, por favor, veja, senão, né, acaba não entendendo o que eu estou explicando aqui no vídeo, mas é só ver a última aula, tá? Essa aula aqui que é da aula complementar, né, que nós fizemos relativo à semana 7, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Os meus objetos cliente e vendedor, né? Nós vemos aqui, ó, cliente e vendedor. Eles são classes que possuem os atributos CPF e nome e os métodos get, set, ó, tanto vendedor quanto cliente. Na abstração de herança, nós criamos então uma classe abstrata chamada pessoa, onde nós subimos esses atributos CPF e nome para essa classe, e aqui eu crio atributos novos para as classes cliente e vendedor. Então vamos implementar isso. Primeira coisa, a gente vai criar um novo arquivo. Vamos salvá-lo e vamos chamar de pessoa.php. Bom, então nós vamos criar uma classe pessoa, ok? Nessa classe pessoa eu vou colocar exatamente a classe pessoa, ela tem exatamente, né, os atributos CPF e nome e os getSet para CPF e nome. Então eu vou fazer o que? Eu vou copiar, aliás, eu vou recortar, cut, vou tirar de cliente esses atributos e vou passar para pessoa. Entendido? Vejam que eu tirei os atributos de cliente e coloquei os atributos para a pessoa. Vejam que agora eu vou ter um erro na minha aplicação. Olha lá. Fatal error. Chamada para o método indefinido setCPF em. Ou seja, aqui no meu index, quando eu tô aqui, ó, chamando, ó, criei new cliente, eu chamei setCPF setNome, ele não achou o método aqui na classe cliente. Cadê o método setCPF? Ó, que eu tô chamando. Por quê? Porque eu acabei de recortar, né? Então, parou de funcionar a minha aplicação, né? Aí, a mesma coisa eu vou fazer com o vendedor. Agora eu vou
arrancar essas aqui de vendedor e deixo o vendedor vazio. Como ele já deu erro no cliente, ele já... E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Então eu vou criar agora os atributos que são específicos de cliente, que são e-mail e celular. Private e-mail, private celular. E aqui eu tenho os meus métodos. Set e-mail, que eu recebo um e-mail. Então, this e-mail recebe este e-mail. Perfeito. E aqui eu tenho a função get e-mail, que eu vou retornar this e-mail. E a mesma coisa acontece para celular e então eu tenho get set aqui para e-mail e celular, que são agora os atributos específicos, né, dessa minha classe cliente. E aqui eu vou criar a mesma coisa para a minha classe vendedor. Só que a classe vendedor ela tem data de emissão e salário. Então são atributos diferenciados. Data de emissão e salário. Ficou errado aqui. Então aqui eu seto data admissão, data admissão, e aqui eu tenho o get data admissão também. E aqui eu tenho set salário. E aqui eu tenho get salário. Pronto, pessoal. Ok, eu criei as classes, eu criei a classe pessoa, criei cliente, vendedor com seus respectivos atributos. Só que eu continuo com erro aqui no meu projeto, porque eu estou tentando setar o CPF do cliente. Ele está falando que esse método não existe mais. De fato, não existe mesmo. Cadê set aqui? Então eu preciso dizer para o PHP, né, exatamente o que está no diagrama, que cliente herda de pessoa. Então, como que eu faço isso no PHP? Eu crio a classe cliente e eu digo que cliente extends pessoa. E ele vai me falar, vai me dar um erro aqui na tela. Vou lá, classe pessoa not found. Eu preciso aqui incluir a minha classe. Eu vou usar uma diretiva, pessoal, include once, tá?
Se vocês estiverem fazendo, utilize include once também. Pessoa.php. Agora sim ele vai entender a herança. Ok, só que agora ele deu erro agora pro set CPF do vendedor. Então eu preciso fazer a mesma coisa para o vendedor. Include once pessoa.php, e o vendedor também precisa herdar de pessoa. Aí, vejam que tudo agora voltou ao normal. Vejam, conseguem visualizar? Aqui, ó, eu criei o cliente, setei o CPF, setei o nome, tá? E eu não tenho mais CPF nem nome em cliente, porque eu estou herdando agora de pessoa. Mesma coisa para o vendedor, ele também está herdando de pessoa, né? E agora eu queria mostrar para vocês com relação à classe abstrata ou não, né? Aqui eu vou tentar criar uma pessoa. Eu preciso incluir aqui pessoa. Tá? Então eu vou aqui criando uma pessoa. Então eu vou chamar aqui pessoa new pessoa e vou setar aqui um CPF qualquer e chamar aqui de pessoa. Vejam que nada vai acontecer. Agora eu vou até mandar imprimir aqui essa pessoa. Ó. Print. Eu vou pegar aqui, ó, pessoa get nome. Que ele vai exatamente imprimir aqui pessoa qualquer. Olha lá, pessoa qualquer. Ok, pessoal? Agora eu vou falar, ou seja, o que aconteceu aqui? Eu criei um cliente, eu criei um vendedor, mas eu consegui criar uma pessoa qualquer, que não é nem cliente nem vendedor. Por que eu consegui? Porque eu não informei para a minha aplicação que essa pessoa é uma classe abstrata, que ela não pode ter instâncias dela mesma. Então eu preciso informar para o PHP que essa classe pessoa é uma classe abstrata. Então eu vou chamar de abstract class. Quando eu coloco essa palavra abstract antes da classe, ele entende que essa é uma classe abstrata e não vai permitir objetos dessa classe. Então vejam que agora, se eu rodar, na verdade deu um outro problema. Aí, ok. Fatal error, né? Não pode instanciar a classe abstrata pessoa. Então, esse é o erro que o PHP tem que dar. Ó. Não pode haver instância, né, de uma classe abstrata. Ou seja, ó, na linha 14, o que está acontecendo na minha linha 14 do index? Eu estou exatamente tentando instanciar um objeto de pessoa. Então, o sistema não deixa isso acontecer. Por quê? Eu informei que essa classe pessoa é uma classe abstrata.
Então ele não pode permitir esse tipo de objeto dessa classe abstrata. Pessoal, o que eu queria informar era exatamente isso. Então aqui, ó, eu deixo de criar uma classe pessoa, crio só os clientes e tudo volta ao normal novamente. Ó, tudo volta beleza, bonito. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, entendido um pouco dessa aula, né, desses conceitos que são extremamente importantes para a profissão de vocês. E nos vemos até a próxima. Até mais. Fiquem assim.